Bom, boa tarde. Vamos fazer alguns exercícios para praticar para a prova, né? Esse primeiro exercício que é bem tranquilo é para a pessoa que ainda tem dificuldade para fazer a lista, né? Então, bom, a ideia aqui é determinar em que instante, com que tensão da fonte o diodo começa a conduzir, né? Então, para determinar essa tensão limite, eu faço a suposição que a corrente vai zerar, né? Porque quando a corrente zera é o limite de quando o diodo conduz e não conduz, certo? Então, vou montar a equação de malha aqui. Vou fazer a tensão da fonte menos R vezes ID, né? R vezes ID menos a tensão do diodo menos a tensão 2, certo? Igual a 0. Lembrem que o diodo, né? O diodo, quando ele conduz, ele se transforma em uma fonte com valor VD, quando é silício 0,7, né? Com polaridade positivo e negativo, certo? Positivo e negativo. Tá bom? Como aqui fica positivo, a fonte fica positiva quando conduz. Para mim, estou partindo positivo, né? Positivo, negativo, aqui fica negativo, aqui também fica negativo, tá? Quando faço malha. Ok. Bom, aqui substituindo valores tem B1 menos RZ menos 0,7 menos 10 igual a 0. Agora vamos supor que a corrente ID for nula, né? Supor, né? Que ID for 0, né? Então, vou ter B1 igual vai ser 10, 7, certo? Logo, o que vamos ter? Vamos ter que se B1 for maior que 10,7, quer dizer que o diodo vai conduzir, certo? Diodo conduz. Ok? O diodo conduz. Ok. Então, quando o diodo conduz, o diodo vira uma fonte, né? Vira uma fonte, né? Então, tem B1, tem a fonte aqui, né? Tem o resistor aqui. O diodo vira uma fonte, né? Positivo e negativo, com valor BD igual a 0,7 para silício, né? E aqui a fonte B2, né? Certo? E aí tem a tensão B0, né? Vocês podem ver aqui que a tensão de saída B0 vai ser a soma dessas duas fontes, certo? A tensão nesse ponto vai ser a soma dessas duas fontes, né? Aí vai ser B2 menos BD, certo? Então aí vai ser 10 menos... Desculpa, mais VD, né? Mais VD. Mais 0,7, né? Igual a 10,7. Ok? Essa seria a tensão de saída. Ok? Tensão de saída. E a corrente que circula no diodo, né? Como a gente calcula? Bom, montamos novamente a equação de malha. Vamos ter a tensão 1 menos R1ID menos BD menos B2 igual a 0, né? Vou assumir a tensão máxima da fonte, né? Para calcular a corrente máxima que vai circular, né? Então aqui temos 20 menos 1000, né? ID menos 0,7 menos
10 igual 0, né? Logo, vamos ter 20 menos 10, 10 menos 0,7, vamos ter 9.3, né? 0.3 igual 1000 ID, né? Logo a corrente ID vai ser 9.3 mA, ok? Essa corrente ID é quando o diodo conduz, tá? Agora, se a tensão for menor que 10.7, né? Um diodo abre, certo? Diodo abre. Ou seja, vamos ter a tensão 1, vamos ter a fonte, resistor, P0, né? E aqui vamos ter o diodo aberto, né? E aqui tem a fonte V2, né? Certo? Daí não circula a corrente porque o circuito está aberto, né? Então ID igual a 0, né? E a tensão de saída vai ser a tensão de entrada, porque não está circulando a corrente no resistor, né? Então não tem que ter tensão. Então a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, tá? Então, se quiser desenhar a forma de onda de V0, né, na saída, será mais ou menos assim, né? Aí, né? Vamos ver, a tensão de entrada seria algo assim, né? Aí, né? Não. Aí, né? Bom, vamos supor que a linha azul seria a tensão de entrada, tá? Essa aqui é a tensão de entrada, né? Tensão de entrada. Então a linha azul vai ser tensão de entrada, né? Então a tensão de saída vai ser assim, né? Aqui tem 20, né? A fonte tem 20, ok? Agora, a tensão de saída. Olha aqui. Quando a tensão de entrada supera 10.7, né? Quando supera 10.7, o diodo vai conduzir, certo? 10.7, certo? Quando supera 10.7, o diodo conduz, certo? O diodo conduz, né? E quando o diodo conduz, a tensão fica em 10.7, certo?
Então a tensão de saída vai ficar aqui em 10.7, né? 10.7 e 10.7, né? Aí, certo? E quando a tensão de entrada fica abaixo de 10.7, a saída fica a mesma tensão que a entrada, certo? Aí, né? Ok. Aí, né? Certo? Aí, aí. Ok? Então a tensão de saída seria a linha em amarelo, né? B0. Ok? Agora vamos ter a curva de transferência, né? Curva de transferência. Curva de transferência. Como a gente obtém a curva de transferência? Bom, a gente analisa a entrada e a saída do sistema, né? Então o eixo horizontal vai ser a tensão de entrada e o eixo vertical é a tensão de saída, certo? Então, na tensão limite de 10.7, né? 10.7 volts. Esse eixo aqui vai ser a tensão de entrada, certo? Esse eixo aqui vai ser a tensão de saída, né? Tensão de saída, ok? Então, gente, quando a tensão de entrada supera a 10.7, né? 10.7, a tensão vai ser constante, né? Vai ser constante, certo? Ser constante com valor 10.7, certo? 10.7, né? 10.7, né? E quando a tensão fica menor que 10.7, a tensão de saída iguala a tensão de entrada, certo? Ou seja, aqui vamos ter uma reta em 45 graus para baixo, né? Ok? Ou seja, aqui a tensão de saída é a mesma tensão de entrada, tá? Ok? Logo, esse ângulo aqui vai ser 45 graus, né? É 45 graus por quê? Porque a tensão de saída é a mesma tensão de entrada nesse intervalo, certo? E quando a tensão de saída é a mesma que a entrada, temos 45 graus, tá? Ok? Agora faltaria por calcular a GT carga, certo? Bom, GT de carga. Da GT de carga a gente monta a equação. Monta a equação de malha do circuito, né? A equação de malha vai ser tensão B1, né? Menos ID vezes R, que é 1000, né? Menos a tensão do diodo, né? Menos a tensão 2, né? Igual 0. Pessoal, quando a gente faz a reta de carga, a gente faz no intervalo que o diodo conduz. Em que intervalo o diodo conduz? O diodo conduz em quando a tensão de entrada for
maior que 10.7, tá? Então tem que ser naquele intervalo, ok? Lembrem que a gente, quando calcula a reta de carga, deixamos ID e VD como incógnita. Então a gente não substitui, tá? A gente não substitui, tá? Então B1, assumimos o valor máximo de B1, né? Que seria 20, certo? 20 menos 1000 ID menos VD, né? Menos B2, que vai ser 10, né? Igual 0, né? 10, 10, né? Então, temos que 10 vai ser 1000 ID mais VD, certo? Então, para obter a reta de carga, a gente calcula o que acontece quando um VD zero, quando VD for 0, temos que ID vai ser 10 mA, né? E quando ID for 0, avalia o ID quando for 0, VD vai ser 20, né? Ok? Ainda preciso calcular a corrente do diodo quando o diodo conduz, né? Falta esse detalhe, tá? Aqui. Ah, não, a gente calculou 9.3 mA, tá? A gente calculou aqui. Essa corrente do diodo, quando ele conduz, vou chamar corrente de operação. Ou seja, vou chamar de corrente Q, tá? Ou seja, essa corrente vai ser I de Q, ok? É a corrente de operação, ou seja, é a corrente com que o diodo está operando atualmente, tá? O diodo está actuando com essa corrente, ok? Atualmente, tá? Então vamos montar a reta de carga. Para montar a reta de carga, a gente faz o eixo horizontal para a corrente, né? Corrente, eixo vertical, eixo horizontal para a tensão, desculpa, e eixo vertical para a corrente, né? Então, esse eixo aqui vai ser ID, né? Em miliampere. E esse eixo daqui vai ser VD em volts, certo? Ok. Ok. Bom, então a reta de carga seria assim, né? Cruza ID e cruza VD, né? Então o cruzamento em ID seria quando VD for 0, ou seja, 10 mA, certo? 10 mA. E o BD, o cruzamento em BD vai ser quando o ID for 0, ou seja, em 20, certo? Em 20. Ok? Daí a gente desenha a curva do diodo, né? O diodo ele conduz a partir de 0,7 volts, certo? A partir de 0,7 volts, né? Certo? Bom, ficou fora a escala, né? Aí, né? Aí. Certo? Então ele conduz a partir de 0,7 volts, certo? Então esse é do diodo de silício, né? Se tiver outro diodo, vamos ter outra curva, né? Esse é o diodo de silício, né? Silício. Daí temos o ponto operação Q, certo? Ponto operação Q, né? Então a corrente de operação corresponde à corrente Q, certo? A corrente I de Q que a gente calculou aqui, que é 9.3 mA, certo? 9.3 mA, né?
Esto aquí va a ser 9.3 mA, tá? Logo, a corrente I de Q vai ser 9.3 mA e a tensão de diodo de operação vai ser 0,7, ok? Certo? Lembrando que se eu substituir o diodo por outro diodo, por exemplo, o LED vermelho vai ter uma tensão de barreira de 1.5 volts, né? Ou seja, vai ser algo assim, né? Algo aí, né? Aí, certo? Então, ele vai ligar em 1.5 volts, né? 0.5, né? Né? Então a corrente vai ser menor, né? Aí tem que calcular, certo? Aí tem que calcular, né? Mas esse seria um novo ponto de operação, né? Seria um ponto de operação para o LED, né? Ok? Então seria o ponto de operação para o diodo silício, seria para o LED, caso substituir o diodo por um LED, tá? Certo, pessoal? Então, mais ou menos isso, né? Vamos fazer outro exercício, então. Vamos fazer esse outro exercício, né? Este outro exercício, temos que encontrar a tensão no resistor R0, tá? A tensão nesse resistor, ok? Então, vamos analisar o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, tá? Então, pessoal, esse circuito equivale a esse circuito aqui, né? Então, a carga está entre Vx e Vy, né? A Terra deveria estar em Vy, né? Mas vamos lograr essa Terra, tá? Vamos calcular a diferença entre esses dois pontos, então a gente calcula a tensão em R0, né? Então a tensão em R0 seria a tensão V0, né? Vx menos Vy. Ok? Então vamos analisar o semiciclo positivo. Em alguma hora, quando tiver o máximo positivo, né? No semiciclo positivo, esse diodo vai conduzir e esse diodo vai abrir, ok? Então, semiciclo positivo, né? Semiciclo positivo. Temos o que? Temos o seguinte, né? Semiciclo positivo, esse diodo vai conduzir, né? Esse diodo conduz, né? Esse diodo conduz e vira uma fonte de tensão, certo? Uma fonte de tensão com valor BD, certo? BD igual a 0,7, né? Aqui polaridade positiva, né? Aqui polaridade negativa, certo? Esse outro diodo aqui vai abrir, né? Vai ser um interruptor aberto, né? Esse vai abrir, né? Então vai ser um interruptor aberto, né? Interruptor aberto, né? Ok? E aqui no meio vamos ter um resistor R0, né? R0. Aqui temos Vx
PY, tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Então, olha aqui, a corrente começa a circular por aqui, certo? Circula por aqui, chega aqui de novo, certo? Daí vamos ter uma corrente indo por esse resistor, certo? Indo por esse resistor, né? Vou chamar I de resistência 2, certo? E R2, né? E aqui vamos ter outra corrente circulando por aqui, né? Uma corrente que vai por aqui e retorna para cá, certo? Essa será a corrente e vamos chamar IR1, tá? IR1, tá? Então tem uma corrente que circula por aqui e uma corrente que circula por aqui, ok? Vamos ver o que acontece então. A tensão Bx vai ser a tensão da fonte, o máximo, né? 10, né? B1, né? Menos a tensão do diodo, certo? BD. Vai ser 10 menos 0,7. Ou seja, ser 9.3 volts, certo? Isso vai ser a tensão Bx, ok? Bx. A corrente IR2 vai ser, olha aqui, vamos supor que a Terra é essa aí, né? Bx, a corrente R2 vai ser Bx dividido por R2, certo? Bx R2, né? Ou seja, vai ser 9.3 mA, certo? Agora IR1. Olha aqui, a tensão IR1 seria a corrente que parte do nó Bx, né? E daí vai para a Terra através de R0 e R1, né? Então seria Bx dividido por R0 mais R1, certo? Aí vai ser 9.3 dividido por 2000. Isso vai ser... Isso vai ser... E vai ser... 465 mA, ok? Logo, a tensão B0 vai ser R0 vezes a corrente IR1, certo? Vezes a corrente IR1, né? Isso vai dar... B0 vai ser 4.65 volts, ok? 465 volts, tá bom? Agora vamos analisar o semiciclo negativo, né? Semiciclo negativo. Temos o seguinte. Semiciclo negativo. Esse diodo vai abrir, né? Vai abrir. E esse outro diodo vai conduzir, né? Esse outro diodo conduz, né? Então ele vira uma fonte, né? Ele vira uma fonte, né? E ele vai ter polaridade positiva para baixo, né? Positivo aqui, negativo aqui, né? E ele vai virar uma fonte BD, né?
Então, assim, a corrente agora vai circular do lado negativo, certo? A corrente circula do lado negativo, né? Lado negativo, então circula por aqui, chega aqui, né? Aqui, essa corrente se bifurca em duas correntes, certo? A primeira corrente passa por aqui, certo? Essa corrente seria a corrente IR1, né? E depois vamos ter outra corrente que vai circular por aqui, vai por aqui, depois vai por aqui, né? Depois se juntam as duas na fonte, né? Essa vai ser IR2. Ok? Bom, nesse caso, a tensão BY vai ser menos B1 mais BD. Ou seja, vai ser menos 10, né? Vou assumir o máximo negativo da fonte, né? Menos 10 mais 0,7, né? Ou seja, vai ser menos 9,3 volts, certo? 9,3 volts. Mas observem algo aqui, né? Observem uma coisa aqui. Algo interessante. Nos dois casos, a corrente no resistor R0, por aqui, circula nesse sentido, certo? E nesse caso aqui, a corrente nesse resistor circula nesse sentido também, né? Então, em ambos os casos, a corrente vai no mesmo sentido no resistor, tá? Isso é importante para determinar a tensão de saída, tá? Porque aquele sentido definir o V0 como positivo, né? Então aqui a tensão no resistor é positiva, aqui também vai ser positiva porque o sentido da corrente é a mesma. Ok? Ok. Então, vamos calcular a corrente aqui. Temos que IR2 IR1 vai ser VY dividido por R1, certo? Isso vai dar 9,3, né? Dividido por R1, que seria 1000, certo? Vai ser menos 9,3 mA. E IR2 vai ser PY, certo? Vai ser tensão BY, só que passa pelo R2 e R0, né? Passa pelo R2 e passa pelo R0, né? E como o sentido da corrente é a mesma que o sentido anterior, né? Essa corrente vai ser positiva, né? Essa corrente vai ser 4,65 mA. Ok? Luego, a tensão de saída, V0 vai ser R0 por IR2, né? Como está no mesmo sentido que o caso anterior, né? V0 é positivo com 4,65 volts, tá? O que isso quer dizer? Esse circuito se comporta como um retificador de onda completa, só que a magnitude da saída é quase metade da entrada, ok? Então, digamos, é quase um divisor de tensão, tá? Seria um retificador onda completa com divisor de tensão, certo? Ok? Bom, então a tensão de saída, né, seria mais ou menos metade da entrada, né?
y sería una onda rectificada, ¿no? Una onda completa. Ok. Ok. Bom, vocês podem fazer depois curva de referência e a reta carga de cada diodo, né? Tá bom? Bom, vou fazer um último exercício, né? Que é o seguinte. Tem uma fonte senoidal aqui, né? Fonte senoidal. Aqui a fonte senoidal é de 12 volts pico a pico, né? Senoidal pico a pico. E aqui a gente tem um retificador de onda completa, né? Retificador de onda completa, né? Aí né? Onda completa, né? Depois do retificador, vamos ter um filtro capacitivo, né? De primeira ordem. Certo? Um filtro de primeira ordem. Depois do filtro, vamos ter um regulador com diodo Zener, né? Regulador com diodo Zener, tá? Ou porque a tensão do Zener são 10 volts, tá? 10 volts, ok? E depois temos uma carga. Aquela carga varia entre RL, né? Ela vai variar entre 2.5K até 10K, tá? Então aquela carga é variável, certo? Pode variar entre 2.5K até 10K, né? Bom, e aqui sempre temos que colocar um resistor para proteger o diodo Zener, né? RS. Por quê? Porque o diodo Zener vai tentar manter a tensão regulada, ou seja, constante en una tensión BC. Entonces eso va a alterar las corrientes. Y las corrientes pueden subir tanto que pueden quemar un diodo. Entonces, para evitar eso, ¿no? Ese resistor absorbe esas corrientes, ¿no? Entonces ahí protege aquel diodo. ¿Ok? Vamos supor que a tensão de Ripley no filtro seja un 10%. 10%, tá? 10% de quê? 10% da tensão de saída do retificador, tá? Ok? Aquele 10% é referido à saída do retificador e não da fonte, tá? Não da fonte, ok? Vamos supor que o diodo Zener tem uma tensão mínima. Tensão mínima igual 0,32 ampere. Ok? Então a gente tem que calcular e dimensionar, né? Temos que calcular a potência do diodo Zener, né? Para ver se aguenta ou não, né? Temos que dimensionar RS e o capacitor, certo? Tem que mencionar o RS e tem que mencionar o capacitor. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Aqui vamos ter uma corrente de carga, certo? IRL. Vamos chamar IL, né? Para simplificar. IL. Aqui vamos ter uma corrente Zener, né?
corrente Zener. Corrente Zener, ¿no? Y aquí vamos a tener una corrente de carga, ¿no? IRS, disculpa. ¿No? IRS, ¿cierto? Luego tenemos que IRS va a ser a corrente de Zener mais a corrente IL, ¿no? A gente não se preocupa de outras correntes porque o cálculo capacitor vai ser hundido pela frequência vezes a corrente que sai do capacitor para lá, ok? A corrente total, certo? Então tem que calcular essa corrente total, ou seja, a soma de outras ramificações, ok? Isso deu pela tensão terrible, certo? Ok? Bom, primeiro temos que saber essa corrente aqui, né? Para mencionar o RS proteção, a gente tem que pensar no pior caso. No pior caso é a corrente máxima, certo? Então eu tenho que achar uma corrente máxima, né? IRS máximo, né? Que vai ser igual a corrente de Zener máximo, né? Mais a corrente IL máxima, certo? Corrente máxima. Ok? Se a tensão do Zener é 10 volts, é porque o regulador tem que controlar 10 volts, tá? Isso que o regulador de tensão vai manter, tá? Vai manter uma tensão de saída de 10 volts, tá? Ok. Bom, o RL, né? Temos IL, né? IL o IL vai ser a tensão do Zener, que vai ser 10 volts, né? Porque essa tensão daqui é a mesma tensão do Zener, certo? Dividido pelo RL, certo? Quando RL é mínimo, eu vou ter uma corrente máxima, né? E quando RL é máximo, vou ter uma corrente mínima. E eu quero IL máximo, certo? IL máximo, então, tem que ser a tensão BZ dividido pelo resistor de carga mínimo, certo? Resistor mínimo para obter uma corrente máxima. Isso vai ser 10 dividido por 2500, né? Isso vai dar 4 mA, certo? 4 mA, ok? Essa é a corrente de carga máxima, tá? Agora, temos o dado que a corrente do Zener, desculpa, a corrente do Zener mínimo é 0,32, né? A gente sabe que a corrente de Zener máximo, é aproximadamente 10 vezes o valor de corrente Zener mínimo, certo? Ou seja, a corrente Zener máxima vai ser mais ou menos desculpa, é miliampere, tá? Aqui é miliampere, ok? Peguei o dado errado do livro, tá?
miliampere. Tá? Miliampere. Tá? Isso aqui, miliampere, né? Então a corrente de zero máximo vai ser 3.2 miliampere, tá? Então, se tenho a corrente de Zener máximo e tenho a corrente de carga máximo, a corrente IRS máximo vai ser, então, I de máximo, corrente Zener máximo, que é 3.2 mA, mais a corrente de carga máximo, que é 4 mA, isso vai dar 7.2 mA, tá? Então, essa corrente máxima que vai passar por esse resistor, né? Vai ser 7.2 mA, tá? Bom, temos a frequência. Lembrem que a frequência para uma onda de onda completa vai ser... Bom, se a onda original tem 60 Hz, né? Em Santa Catarina, né? Em Paraná é 50, né? Quando a onda é retificada em onda completa, essa frequência vai ser 120, certo? 120, ou seja, o dobro, certo? Vai ser o dobro. A onda retificada, certo? Então, naquele ponto, a frequência é 120 Hz, né? Então, temos a corrente, temos a frequência. Falta calcular a tensão de Ripley. A tensão de Ripley a gente calcula a partir da tensão de saída do retificador, tá? Lembre que a onda completa, a tensão de saída da onda completa, tensão do retificador, né? De saída, vai ser a tensão da fonte, né? Tensão da fonte menos 2 vezes a tensão do diodo, certo? Por quê? A corrente passa por 2 diodos, certo? Ou seja, vai ter a queda de 2 diodos, certo? Ou seja, vai ser 12, que é a tensão máxima da fonte, menos 1.4, se for diodo silício, né? Tá? Então, vou ter 10.6 volts, ok? Logo, a tensão de Ripley vai ser 10% daquele 10.6, né? Ou seja, 0,1 vezes 10.6, né? Ou seja, isso vai ser 1,06 volt, ok? 1,06 volts, né? Logo, o capacitor vai ser 1 dividido por 120 vezes a corrente máxima, que é 7.2 mA, seria 0,072, né? Dividido pela tensão de Ripley, que vai ser 1.06, né? Logo, o capacitor vai ter um valor de... Vamos ver quanto vai ser. Vai ser 5.42 microampere, né? 5.42 microampere, ok? Microfaradio, desculpa. Microfaradio, né? Esse é o valor do capacitor, certo? Então,
Opa, só um pouco. 0072 dividido por 120 dividido por 1.06 566. Desculpa, aqui é 566, tá? Tá errado, tá? É 566, tá? 566. Na verdade é 56.6 microampere, microfarad, tá? Aí sim. Okay. Ok? Então faltaria mencionar o RS, né? RS. RS vai ser a tensão da saída do retificador, né? Saída do retificador, né? Menos a tensão de Zener dividido por RS, ou seja, a corrente, com a corrente, saindo a corrente e a tensão, né? Vamos calcular o RS, né? Vamos lá. Sabemos que o RS vai ser a tensão do retificador menos a tensão do Zener dividido pela corrente RS máxima, certo? Então aqui vai ser 10.6 menos 10, que é a tensão do Zener, né? Dividido por 0,0072, né? Então RS vale 83 ohm, né? Vou verificar. Isso aí, tá? Então a gente mencionou o RS, a gente mencionou o capacitor, né? Mencionou o capacitor, mencionou o RS. Faltaria achar a potência do Zener, né? Bom, a potência do Zener a gente calcula como a tensão do Zener vezes a corrente do Zener mais a corrente máxima, tá? Então, a potência do Zener que vocês encontram na folha de dados vai ser a tensão de Zener vezes a corrente de Zener máxima, tá? A corrente máxima, ok? Então, a potência de Zener vai ser 10 volts vezes a corrente de Zener máxima, que é 3.2 mA, certo? 0,032, né? Daí a potência do Zener vai ser 0,32, né? 32, né? Ou seja, seria 32 miliwatts. Miliwatts, né? Então, voltando aqui, o capacitor seria 56.6 microfarad, o RS seria 83.33 ohms e a potência do Zener seria 32 mW. Ok?
Ou seja, se eu coloco um resistor RS de meio watt, ele aguenta, certo? Se coloco de 0,1 watts, también aguanta, ¿no? Entonces eso ayuda a saber si aquel resistor aguanta aquella corriente que circula, ¿tá? Dependiendo da potência do zener também, tá? Bom, tem que considerar a carga também, né? Tem que considerar a carga. Ok? Então, fechamos por aqui. Bom estudo. Não esqueçam de estudar a teoria também, né? Estudar a teoria, estudem os multiplicadores de tensão, né? Bom, estudem tudo, né? As tarefas também poderiam cair na prova, tá? Ok? Então, fechamos por aqui. Tchau, tchau.